Aleluia. Santo Deus, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos reserva aqui, Pai. Quero, Deus, te adorar. Nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite. Você está na sua casa, a paz do Senhor. Estamos começando mais um culto na presença de Deus. Que o Senhor, Ele nos abençoe, que o Senhor, Ele nos guarde, e que a sua graça e a sua bondade venha ser conosco em nome de Jesus. Hoje o nosso culto é sem público. Nós enquadramos na onda roxa do Covid-19 e nós não podemos ter hoje público, mas nós temos hoje a liberdade de transmitir uma live deste culto para que você possa ser abençoado. Amém? Eu quero ler um texto com você. Se encontra no Salmo 51, no versículo 10, que diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dar-me a vontade de ficar firme novamente. Não me retire da tua presença, nem me tire o teu Santo Espírito. O salmista Davi, ele ora ao Senhor e ele pede ao Senhor que o ajude. Ele pede ao Senhor que transforme a sua vida. Ele pede ao Senhor que coloque sobre ele o Espírito, que não afastasse dele o Espírito. Mas ele pede a Deus um coração puro. Que nessa noite nós tenhamos um coração puro para cultuar, para adorar aquele que é digno, aquele que é santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você nesse instante, pedindo ao Senhor que te abençoe em nome de Jesus. Deus Santo, obrigado pelo teu cuidado sobre nós. E somos, Deus, aqui para te adorar, para te louvar, Senhor. Levamos, Deus, a ti as nossas orações agora. Pedimos, Deus, teu socorro sobre nós. Cuida, Deus, de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Ó Deus, toma nossa vida na tua presença agora, Pai. Que nessa noite nós consigamos, Deus, adorar o teu santo nome. E que o teu nome venha ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Adore o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos engrandecer o seu nome nessa noite, papai. Queremos dar ao Senhor o nosso coração, a mais pura adoração que sai do nosso coração. Nós queremos render graças e louvores a ti, papai. Aleluia. Esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que
Jesus, a nossa essência. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa força, o nosso escudo. Jesus, a nossa salvação. Que nós possamos ver a tua face, Jesus. Que assim como Jó, que nós venhamos buscar conhecer mais de Deus e não só conhecer de ouvir falar, mas que nós possamos vê-lo face a face. É assim que Ele quer se revelar a nós. É assim que Deus quer se revelar a mim e a você. Que nós possamos vê-lo face a face. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento entre filho e pai. Aleluia, Senhor. Que nós não venhamos olhar para as nossas dificuldades, mas que nós possamos olhar para o céu e ver o Senhor. Oh, Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Esperamos em Ti, Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
nós saibamos ter um coração grato, porque Deus é o nosso Pai. Ele sabe o que Ele põe e o que Ele tira. Ele sabe o que Ele dá e o que Ele toma. Ele sabe o que Ele concede e o que Ele priva, porque Deus é Pai e sabe o que é melhor para mim e para você. Que nós saibamos ter um coração grato ao nosso Papai amado, que cuida de tudo, que zela por tudo, que enquanto dormimos prepara o nosso amanhã, que enquanto dormimos guarda a nossa vida. Esse é o nosso Deus. E mesmo em meio a tanta dificuldade que temos vivido, fica parecendo até repetitivo falar que estamos passando por tempos difíceis, porque realmente são tempos muito difíceis. Mas a nossa esperança é uma esperança viva, é uma esperança que jamais morre, porque nós temos um Deus vivo que reina e reinará eternamente. Cremos em Ti, Senhor, cremos no Teu poder. Sabemos que temos vivido tempos difíceis, mas nós quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tantas lutas, tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, meu Papai. Eu espero em Ti, o meu Deus. Eu Te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu Te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor.
aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Aleluia, Jesus. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Queremos trazer à memória apenas a Tua presença, a nossa segurança em Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. O Senhor não tem nos deixado. E tudo nós vivemos hoje, Deus, são frutos daquilo que nós mesmos plantamos. Mas tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos purifica, Senhor. Entramos na Tua presença e pedimos que o Teu cuidado venha estar sobre nós. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Digo que não é fácil pregar com os nossos bancos vazios. Não é fácil pregar sabendo que estamos vivendo um momento delicado. E olhando para tudo isso, a gente fica perguntando como isso vai acabar, ou quando isso irá acabar. E quando a gente olha para uma igreja com seus bancos vazios, aquela sensação de frieza no coração, não pela palavra, mas de saber que o cenário poderia ser diferente. Mas infelizmente nós entramos de um processo de decadência espiritual. E eu creio que o Senhor nos chama hoje para um grande movimento. E este movimento será o arrependimento da nação. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, no livro de Salmos de número 51. Livro de Salmos de número 51, mais uma vez. Eu convido você a abrir comigo e ler comigo a partir do primeiro versículo. Salmos 51, no versículo 1 a seguir. O texto vai nos dar uma diretriz daquilo que nós precisamos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detesta. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. O texto continua dizendo no versículo 5. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche meu coração com a tua sabedoria. Tire de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme.
não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Pai, em nome do Senhor, nós te damos graças por essa palavra, Senhor, que o Senhor deixou para que nós vivêssemos nesses dias. Ó Deus, como nós queremos aproximar do Senhor, como nós queremos, Deus, viver o projeto estabelecido do Senhor para nossas vidas. Santo Deus de Israel, pedimos, Deus, teu cuidado sobre nós. Nós oramos agora, Pai, repreendemos todo mal, tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor. Deus, cuida do nosso coração, em nome de Jesus, nós te pedimos. Olha para essa igreja, Senhor, olhe para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O Salmo 51 é uma confissão de Davi, quando ele peca com Batseba. A história todos nós conhecemos, e este salmo ele registra a agonia de Davi após o seu terrível crime de adultério e também de assassinato. Davi cobiçou, adulterou, e por muitas vezes ele tentou esconder o seu pecado. Nós vamos ver Davi tentando encobrir seus pecados, dando férias para o marido de Batseba. Primeiro, o seu pecado se dá quando ele percebe que ele deveria estar na guerra, e de repente ele pede para que a equipe, o seu exército vá, e ele fica à toa em casa. Cabe-se até aquele ditado popular que se diz que mente vazia é oficina do diabo. E Davi permaneceu no terraço de sua casa, e olhando para os lados, percebe que do outro lado havia uma mulher tomando banho na varanda da sua casa. Não se sabe o porquê aquela mulher estava ali, mas o fato é que o diabo conseguiu conciliar as coisas para fazer com que Davi viesse pecar. E quando Davi peca com aquela mulher, com aquela mulher, ele chama o marido que estava na guerra e tenta dar umas férias para aquele homem. Ele não aceita. Davi resolve dar um banquete para ele, mas ele também não aceita. E por fim, Davi ele encomenda a morte do marido de Batseba. E depois que ele morre, para esconder a gravidez da mulher, ele se casa com a mulher, para que ninguém desconfiasse que aquela mulher estaria grávida do rei de Israel, e aquilo seria um crime, seria um adultério. E tudo parecia perfeito nas escondidas de Davi. As provas contra o seu pecado pareciam ter dado certo enquanto estavam escondidas. As provas do pecado parecem que aparentemente haviam sido todas destruídas. Só uma coisa Davi não contava, só uma coisa ele não estava esperando. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele vê tudo o que acontece no nosso meio. 2 Samuel, no capítulo 11, onde exatamente acontece o fato de Davi, nós vamos ver Davi falando com Deus, 2 Samuel 11, 27. Porém, essas coisas que eu fiz pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi entendia que o seu pecado, Deus não avalezava o seu pecado. Davi sabia que o seu pecado era mal diante dos olhos de Deus. E Deus, no momento que Davi entende que casando com Batseba estava tudo resolvido, o Senhor envia a Davi o profeta Natã. E Natã conta para Davi uma parábola bem interessante, que havia um homem rico que tinha muitos gados e ovelhas, mas morava na mesma cidade um homem muito pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E aquela ovelhinha desse homem pobre comia na sua casa, comia na sua mesa, bebia da água que ele bebia e dormia no seu colo. E daí Natã começa contando a história para Davi, dizendo que um dia o homem rico que tinha muitos gados e ovelhas recebeu um visitante. E aquele homem rico que deveria matar um do seu gado ou das suas ovelhas para dar ao visitante, não, ele faz diferente. Ele manda buscar a ovelhinha que estava na casa do homem pobre e manda matar para dar de comer um banquete para o visitante. E Davi fica furioso ao ouvir Natã contando aquela história. E Davi, sensibilizado com a situação, ele dá uma resposta para Natã dizendo: Natã, este homem que fez tal coisa, este homem merece ser morto, este homem merece restituir 4 vezes mais esse crime. E Natã dá uma palavra para Davi dizendo o seguinte: Davi, você é o homem, você é o cara,
Você é o homem que merece a morte. Você é o homem que deveria restituir 4 vezes mais o que você fez. Davi então é tomado por um sentimento de culpa. Davi é tomado por um sentimento de horror. E foi nessa condição de sentimento de culpa, foi nessa condição de sentimento de horror, que Davi escreve o Salmo 51. E aqui no Salmo 51 nós vamos perceber que Davi, ele reconhece o seu pecado. Nós vamos perceber que Davi, ele arremessou o veneno fora, espremeu a sua ferida. Ele queria se colocar diante de Deus limpo, e ele clama a Deus por misericórdia. No primeiro versículo nós lemos no Salmo 51, ele pede a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Davi, ele reconhece o seu pecado e sabe que ele necessita de arrependimento. Na verdade, o seu coração já estava arrependido, e ele se coloca na presença de Deus, que entendendo que o seu arrependimento era sinal também de perdão da parte de Deus para com a sua vida. Enquanto Davi estava calado com o seu pecado, o seu coração murchou, a sua vida murchou. Enquanto Davi estava calado com o seu pecado, escondendo o seu pecado, os seus ossos secaram, a sua alegria da salvação havia ido embora. Então o que nós entendemos que Davi agora está clamando pela mão de Deus. Davi está clamando para que Deus o abençoasse. Ele percebeu que a mão de Deus estava pesando sobre a sua vida. O que Davi deixa claro para mim e para você aqui hoje, meu querido: não existe libertação, não existe cura, não existe restauração se não houver arrependimento. Não existe. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, conforme a Leidiane já disse aqui na ministração do louvor. E parece que o assunto é repetido em todas as formas, mas é preciso que seja repetido para que nós venhamos acordar como igreja. E Davi consegue nos mostrar aqui que ele precisava de libertação, ele precisava de cura, ele precisava de restauração. E o primeiro passo que Davi dá é: eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer o meu pecado. Davi sabe que para ele ser libertado, Davi sabe para ele receber a cura, ele sabe que para que ele possa ser restaurado, é preciso reconhecer que ele está errado, é preciso reconhecer o seu pecado. Davi por muito tempo escondeu o seu pecado. Enquanto ele escondia o seu pecado, a sua vida estava arruinada. Enquanto ele escondia o seu pecado, ele não percebia o que ele havia feito. E agora ele revela o seu pecado. Ele percebe com seus olhos agora de arrependimento o que ele havia feito. O que nós percebemos hoje: nós estamos vivendo em meio a uma humanidade que esconde o seu pecado, que vive como se não tivesse pecado. A humanidade está vivendo de uma forma como se tudo que ela está fazendo está correto. É como se Deus não estivesse preocupado com aquilo que estão fazendo. E Deus está preocupado sim. E Deus se coloca à disposição da humanidade hoje, trazendo essa restauração, trazendo essa cura, trazendo essa libertação. Mas Deus espera uma nação que se arrependa, uma nação que se volte para Ele. Davi sabe que para que possa ser curado, libertado, restaurado, ele precisa se arrepender. E não existe arrependimento sem reconhecimento de pecado. Não existe. A convicção do pecado é o primeiro passo para a nossa restauração. Não há esperança, não há perdão, não há restauração enquanto não reconhecermos que nós estamos errados, enquanto não reconhecermos o nosso pecado. O que nós precisamos entender que não é nós olharmos para o outro, não é nós culpar os outros. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Seja honesto com você mesmo. Entenda que você precisa de arrependimento. Seja honesto com você mesmo. Pare de se argumentar, pare de se justificar. Faça como Davi no versículo 1: eu reconheço as minhas transgressões. No versículo 3, melhor dizendo, eu reconheço as minhas transgressões, eu sei do meu pecado, eu sou convicto que eu errei, eu conheço a minha culpa. Faça como o filho pródigo: pai, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E tudo isso é arrependimento. Sabe o que eu vejo hoje? Enquanto você se propuser se arrepender, o mundo fará tudo, de tudo, para impedir que você encare a si mesmo. Hoje o mundo te oferece diversas coisas para que você possa ser atraído. E quando o mundo te oferece tudo para que você possa ser atraído, ele não está querendo que você olhe para você mesmo. O mundo quer desviar o seu olhar de você mesmo.
e quer que você olhe para as suas atrações. Hoje as pessoas estão lotando os bares. Hoje as pessoas estão entupindo as suas festas solenes. Hoje as pessoas estão enfiando dentro das novelas de um tal de um Big Brother que difama a família. Hoje as pessoas estão enfiando dentro dessas coisas porque não querem olhar para si mesmas. Infelizmente nós estamos vivendo este tempo. E Davi reconhece que a gravidade do seu pecado agora é algo que precisa ser reconhecido. Davi, depois do seu arrependimento, ele sabe que a restauração para a sua vida é reconhecer a gravidade daquilo que ele fez. E ele começa dando nome àquilo que ele fez. Ele chama o seu pecado de transgressão. O que é transgressão? Transgressão é uma revolta da vontade contra as autoridades. Transgressão é revoltar, um tipo de rebelião. É a revolta da vontade contra a autoridade. Davi admite que ele foi rebelde. Davi admite que a sua vontade prevaleceu diante do juízo de Deus. Davi reconhece que aquilo que ele escolheu, ele coloca como prevalência na sua vida, não atentando-se para aquilo que Deus queria da sua vida. Ele foi governado por um desejo lascivo, e ele reconhece isso. O que ele fez, agora a sua consciência reprova. Foi um ato deliberado de sua consciência. Foi uma violação da autoridade divina sobre a sua vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi chama o seu pecado de iniquidade. E quando ele chama o seu pecado de iniquidade, está dizendo: eu sou um pervertido. Ele reconhecia exatamente isso. E perversidade é algo sujo, indigno, vergonhoso. E Davi agora faz o exame no seu coração. E ele percebe que ele havia cometido alguns crimes contra a sua consciência, contra Deus. Ele imagina agora, ele reconhece que ele está pervertido. Se o nosso coração está cheio de inveja, se o nosso coração está cheio de malícia, se o nosso coração está cheio de impureza sexual, se o nosso coração está cheio de imoralidade, é porque nós estamos vendo este ato de iniquidade, de perversão. E Davi está dizendo que nós precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado. Davi chama os seus atos do próprio pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, errar o Senhor e buscar aquilo que não está em Deus. Pecado é você não viver conforme aquilo que você deveria viver, é estar fora do plano de Deus, isso é pecado. E Davi percebe que a restauração da sua vida é o reconhecimento de todos os seus atos errôneos. E ele sabia que Deus odiava os seus atos de pecado. Ele reconhecia isso, ele sabia de tudo isso. E Davi entende também que é necessário que, mesmo ele sabendo do que havia feito, ele precisava confessar diante de Deus o seu pecado. Há muitas pessoas que pecam e vai dizer assim: não, Deus sabe. É claro que Deus sabe. O problema da nossa nação hoje é isso. Não, Deus sabe, mas nunca confessa ao Senhor, nunca se arrepende. Tem muita gente gritando por restauração, tem muita gente gritando por cura, mas ninguém quer se arrepender dos seus pecados. Tem muitas pessoas querendo fazer barganha com Deus. Se o Senhor curar, se o Senhor fizer, eu vou na igreja um dia, vou dar uma oferta na igreja um dia. Deus não quer isso. Deus quer que você mude de vida. Deus quer restauração. Deus quer que você entre nos propósitos dEle. Não tente fazer barganha com Deus. Davi pecou contra Batseba. Davi pecou contra Urias. Davi pecou contra a sua família. Davi pecou contra a família dele, contra a nação. Davi pecou contra os homens que estavam lutando na guerra, na batalha. Mas ele confessa a Deus: pequei contra ti somente. Por que somente contra Deus? Porque sempre que nós pecamos contra alguém, nós estamos pecando contra Deus. Porque este alguém foi Deus quem criou. Todas as vezes que nós pecamos contra alguém, nós estamos ferindo alguém amado de Deus. Nós estamos ferindo alguém que Deus criou, a imagem de Deus. Todas as vezes que nós pecamos contra uma pessoa, nós estamos ferindo o Senhor. Nós estamos intrometendo na sua criação, naquilo que Deus providenciou para a humanidade. O que nós percebemos aqui hoje é que Davi percebe que a sua consciência foi violada.
O que nós vimos aqui hoje é que Davi desobedeceu a palavra. Davi fingiu uma santidade com Deus, algo que ele não era. Davi, ele ultrajou de uma santidade. Ele escarneceu do amor de Deus. Davi desprezou a graça do Senhor. Davi cuspiu na bondade de Deus. E agora, depois que Natan conta toda a história para ele, ele reconhece o seu pecado. Ele começa a saber o que foi que ele fez. Ele começa a perceber a gravidade do seu pecado. E agora Davi, ele entende que para a sua restauração, ele precisa entender que ele não tem nenhum tipo de desculpas. Davi sabe que se ele continuar arrumando desculpas, se ele começar a justificar o seu pecado, ele nunca será restaurado. E ele sabe que este não é o caminho. Davi está dizendo: eu não tenho desculpa nenhuma, eu não tenho nenhum tipo de defesa, eu não tenho nenhum tipo de direito, nenhum direito de reivindicar algum direito. E ele vai falar com Deus: o Senhor tem razão em me julgar, o Senhor tem razão em poder me condenar. Davi sabe muito bem disso. Agora nós percebemos hoje, será que Deus não tem nenhuma razão do que nós está acontecendo? É claro que Deus tem razão. Não quero dizer para você que Deus está mandando um vírus na humanidade, mas nós já poderíamos ter sido resgatados, sarados. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Devemos aprender a assumir a nossa culpa. Devemos aprender a nos arrepender verdadeiramente. Não para estar bem com as pessoas, não para ser uma cura momentânea. O que nós precisamos hoje entender é que Deus não aceita barganha que vem de nós. Eu vou mudar de vida, Senhor, se o Senhor curar, eu vou uma semana na igreja. Deus não quer que você vá uma semana na igreja. Deus não quer que você se prepare para ir na igreja. Deus quer que você se prepare para a eternidade. E nós só entramos na eternidade se nós tivermos comunhão com Ele. Davi agora está admitindo que o seu pecado foi resultado de sua teimosia. Davi está admitindo que o seu pecado foi resultado de desobediência. Reconhece que ele está totalmente errado. Ele não tinha nada que pedir a Deus em seu favor. Enquanto nós ficarmos tentando nos justificar, não teremos dado prova de arrependimento. Enquanto nós tentarmos nos justificar, seremos os mesmos pecadores. Arrependimento é o reconhecimento que nós não merecemos nada. Arrependimento é o reconhecimento que tudo que nós merecemos é o juízo de Deus. Está entendendo isso? Enquanto a humanidade não se arrepender, enquanto o Brasil não se arrepender, enquanto as autoridades não se arrependerem, enquanto os pastores e líderes e crentes não se arrependerem, nada será feito. Nada será feito. Nós precisamos clamar por arrependimento. Nesses últimos 5 dias que nós estamos vivendo, 5 a 10 dias, eu tenho falado muito aqui sobre arrependimento. Deus tem me cobrado muito isso, para que eu possa transmitir. E você que está na sua casa agora, você que está ouvindo essa palavra, se arrependa em nome de Jesus. Essa mensagem será visualizada por muitas pessoas, e provavelmente muitos deixarão para trás, muitos não darão ouvidos. Nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé. A chuva está chegando, a tempestade está chegando, o dilúvio está chegando, e as pessoas não se importam, não se preocupam, querem viver as suas vidas, casando e se dando em casamento, fazendo tudo aquilo que eles querem fazer, querem organizar as suas vidas, mas não se preocupam com a vida espiritual. Querem casar, querem namorar, querem arrumar amizades, querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem construir um futuro aqui, mas não querem construir a sua vida diante do Senhor. Davi entende que para a sua restauração, ele precisa reconhecer que a sua natureza é má. E ele sabe disso. Ele vai dizer que desde quando ele nasceu ele é mau. Desde quando ele nasceu a sua natureza é ruim. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele. Davi reconhece o fato de ele ter pecado não foi a beleza do corpo de Batseba, mas o seu coração que era sujo. E o fato de você pecar hoje não é porque o mundo te atrai com coisas bonitas,
É porque o teu coração está corrompido. O teu coração precisa ser santo, precisa ser limpo. Você precisa de um novo coração. Por mais que passe uma moça bonita, um rapaz bonito do teu lado, por mais que chegue um dinheiro fácil para você, se o teu coração for limpo, você rejeita tudo aquilo que é ilícito. Por mais bonito que seja, se chegar perto de você, o teu coração vai ser testado. Se ele for limpo, ele vai rejeitar tudo isso. E Deus não aprova nossos pecados. O pecado de Davi, Davi reconhece que o problema dele não é o mundo fora dele. Davi reconhece que, para nós hoje devemos reconhecer também, que o nosso problema não é o mundo fora de nós, é algo dentro de nós que está corrompido, e é o nosso coração. Davi vai dizer que ele era o próprio problema. O problema não era Batseba, o problema não era Urias, o problema não era o reino, não era a sua solidão, o problema era o seu coração. Davi vai entender, vai nos mostrar aqui que ele, olha só, ele vai nos mostrar que tudo aquilo que ele fazia era para que a sua soberba, que as suas vontades fossem colocadas em prática, era para a realização dos seus prazeres. E agora, depois da conversa do Natan com ele começa entendendo que Deus sabia de tudo, que Deus estava vendo todas as coisas. Davi entende que o maior problema era ele. Davi estava corrompido. O seu coração nada mais era do que uma fábrica de iniquidades. Talvez dentro de nós hoje tem procedido alguns desígnios maus. A Bíblia disse que o nosso coração, ele vai trazer desígnios maus, porque o nosso coração muitas vezes é sujo, é corrompido. E o Senhor nos chama a ter um novo coração. O Senhor nos convida para permitir que Ele tire de nós um coração de pedra e coloque em nós um coração de carne, um coração onde há sentimento, onde há amor por Ele. Não é o mundo que é o problema é o nosso coração. Não é o mundo que é o problema é ter um coração sujo. Não é simplesmente a pornografia, é um coração lascivo. Não é simplesmente a guerra, mas é um coração perverso. Não é simplesmente a injustiça social, mas é um coração avarento. E tudo isso precisa ser mudado. Quando você percebe essa verdade ao seu respeito, a única coisa que você pode fazer é clamar como Davi clamou: Deus, tem misericórdia de mim. Quando nós percebemos essa sujeira na humanidade, tudo que nós precisamos fazer é: Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nossa nação. E Deus vai agir com misericórdia, porque Ele tem misericórdia. O que nós percebemos aqui hoje é que Davi, ele anseia pelo perdão de Deus. Ele quer o perdão do Senhor. Ele vai clamar: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Davi estava desesperado. Ele não podia fugir daquela situação. Ele estava encurralado, preso pelas cordas do seu pecado. E se nós olharmos, Davi era um homem rico. Davi era rei, poderoso, famoso. Mas agora nada lhe satisfaz. Está quebrado. Seus ossos estão secando. A sua alma está seca. Davi está doente, Davi está aflito. Na verdade, por causa do seu pecado, Davi estava se definhando. Os seus ossos estavam secando, o seu vigor estava murchando. O seu choro era algo abundante, a sua alma estava de luto. E a mão de Deus a cada dia pesava sobre ele. Tudo que Davi precisava naquele tempo era de perdão. Davi precisava de paz. Davi precisava lançar-se ao Senhor. E ele clama: Deus, tem misericórdia de mim. O que Davi estava dizendo: Deus, você tem um coração bom, o Senhor tem compaixão. Lança-te teu coração sobre a minha miséria, me cura, me limpa, me restaura. Me levanta de novo, ainda que eu seja esmagado, ainda que o Senhor me mate, eu vou ser feliz de novo. E ele vai dizer no versículo 7: tira de mim o meu pecado e eu vou ficar limpo. Lava-me e eu vou ficar mais branco do que a neve. Faz-me ouvir de novo sons de alegria e de felicidade. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Sabe o que Davi está dizendo? Me quebre, me esmague, mas não me deixe no pecado.
Eu quero ouvir de novo o som da felicidade, ainda que eu esteja quebrado, ainda que eu não tenha condições mais de andar, ainda que eu não seja mais rei, mas tudo que eu quero, Senhor, é ficar livre do pecado. Ele chora pelo seu pecado. Nós queremos ver um Brasil que chora pelos seus pecados, de arrependimento, buscando restauração, buscando vida e vigor no Senhor. Tudo que nós precisamos não é de dinheiro, não é de vida nova terrena, mas vida nova com Deus. Os recursos nós precisamos, não é do governo, não é de nada, do Senhor, é recurso dos céus. Talvez nós digamos hoje: mas pastor, mas o que Davi fez foi algo terrível. Eu não cometi nenhum tipo de adultério. Contudo, a Bíblia vai nos dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos feito isso. Se não, somos pecadores culpados. O maior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. O problema não é você não ter cometido adultério. O problema é você ter o coração estar inclinado por aquilo que Deus condena. Não glorificar a Deus é o maior de todos os pecados. Não glorificar a Deus é negar o seu propósito, é negar a sua existência, é negar o seu amor, a sua fidelidade. Isso é pecado. Daniel capítulo 5, versículo 23 vai dizer assim: ó Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, e a ele não glorificar. Sabe o que Daniel está dizendo? O maior pecado é nós não reconhecermos, nós devemos glorificar o nome de Deus. A vida está nas mãos dele, todos os nossos caminhos estão nas mãos do Senhor, e quando nós não o glorificamos, nós estamos pecando. A essência do pecado não é ser culpado de ações particulares. A essência do pecado é não dar a Deus a glória que Ele merece. E quando nós aprendemos a dar glória a Deus, a glorificarmos o nome do Senhor, nós afastamos do pecado. Nós deixamos o pecado. O que nós precisamos entender hoje é que nós devemos buscar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Davi tem consciência da sua culpa, mas não para por aí. Só sentir o peso do pecado, só saber que tem pecado e não buscar arrependimento, só saber do peso do pecado pode nos levar ao remorso, pode nos levar à autodestruição, como aconteceu com Judas. Judas sentiu o peso do seu pecado, mas não confessou o seu pecado. Foi levado ao remorso, depois da remorso cometeu suicídio, a destruição. Davi não engoliu o veneno, jogou o veneno fora. Davi queria se livrar daquilo que poderia lhe matar. Ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus. Ele deseja ser perdoado, ele deseja ser purificado. É preciso nós tenhamos essa profunda consciência da nossa total impotência. Nós não podemos nada. Davi não pôde tranquilizar a sua própria consciência. O seu ritual religioso não tem capacidade de restaurar a sua alma. Quando a consciência acorda, algo tremendo, Deus vai fazer grande obra em nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde, a consciência do homem vai despertar. E às vezes essa consciência só desperta no leito da morte, mas outras vezes vai despertar depois da morte. Em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, conta a história do Lázaro e do rico. Nós vamos perceber que a consciência daquele homem rico só despertou no inferno. Depois que ele percebeu as burradas que ele havia feito, após ele perceber que ele desperdiçou diversas oportunidades. Davi aqui está tentando acalmar a sua consciência, mas ele sabe que sem Deus ele nada poderia fazer. Ele era rico, ele era rei, ele está no trono, ele tinha o poder de tomar decisões, mas ele não tinha paz. Ele não tenta apagar o fogo sozinho, ele não conseguiria pegar no sono, ele não foge da presença de Deus, ele tenta de certa forma fugir do seu pecado, mas ele sempre sabe que os olhos de Deus nunca afastaria dele. Ele não conseguiria ter paz, ele não conseguia dormir. Muitos ao pecarem têm abandonado o Senhor.
Muitos ao pecarem têm abandonado a igreja. Muitos ao pecarem têm abandonado a oração. Muitos ao pecarem têm fugido de Deus. E este é um caminho oposto ao arrependimento. Mas Davi, ele quer estar perto daquele a quem ele ofendeu. Ele quer estar perto de Deus. Ele sabe que somente Deus pode restaurar a sua vida. Ele sabe que Deus é benigno. Ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele sabe que Deus é um Deus perdoador. Ele sabe que Deus é um Deus cheio de amor. Davi sabe que Deus não rejeita quem tem um coração quebrantado. Nós também sabemos disso. Nós sabemos mais do que Davi. E a cruz onde Jesus morreu pelos nossos pecados é a grande referência de alguém que ele não rejeita um coração quebrantado. E quando nós voltarmos para a cruz, encontramos uma fonte de cura, de restauração e de perdão ali. Jesus nos perdoou. O homem que não busca restauração, o homem que não busca perdão de Deus, o homem que entende que ele não precisa de perdão, ele não é cristão. É Deus quem perdoa. A nossa maior necessidade hoje é nos arrependermos e sermos perdoados. O Senhor quer nos dar um novo coração. E Davi vai clamar dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. Dar-me, Senhor Deus, um coração novo. Cria em mim um coração puro, Senhor. No versículo 11 vai dizer: não me tire da tua presença. Não me tire da tua presença. Não me tire o teu Santo Espírito. Você não pode corrigir a si mesmo. Você não tem poder para mudar a sua vida sozinho. Você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Você precisa se arrepender. E eu creio que o Senhor será contigo. Eu creio que o Senhor vai te socorrer. Eu quero estar finalizando essa mensagem entendendo que se você buscar o Senhor hoje, Deus fará uma grande obra na sua vida. Eu quero chamar os meninos do louvor aqui à frente. Eu quero pedir ao Senhor que te abençoe. Eu quero pedir ao Senhor que te guarde. Que a sua graça venha ser com você. Se arrependa enquanto há tempo. Volte para o Senhor enquanto há tempo. O Senhor te chama. O Senhor quer você por perto. O resultado de um verdadeiro arrependimento pode trazer a você grande júbilo de alegria. E Davi vai dizer assim: faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ainda que o Senhor tenha me esmagado e quebrado, eu quero ser feliz de novo. A nossa nação precisa ser feliz de novo. Não pelo poder público, mas por ser restaurado por Deus. E o nosso pedido hoje é que o Senhor venha olhar por nós. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa vida. Ele nos sonda e nos conhece. O pecado de Davi roubou a sua alegria. E ele vai dizer: dar-me novamente a alegria da tua salvação. E conserva dentro de mim o desejo de ser obediente. Sabe o que eu percebo aqui? O pecado roubou de uma forma temporária essa alegria de Davi. O pecado é o maior ladrão de alegria da humanidade. O pecado toma aquela alegria que o Senhor dá e dá uma alegria passageira que o mundo oferta. E muitos não têm percebido isso. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer te dar uma alegria novamente. Aleluia. Se arrependa. Aprenda a orar pela sua casa. Aprenda a orar pela sua cidade. Aprenda a orar pelos governantes da sua cidade. Aprenda a orar pelas autoridades do nosso país. Aprenda a orar pela nossa nação. Você é filho dessa nação. Você faz parte dessa nação. E se algo der errado lá em cima, vai se respingar em nós. Se arrependa. Ore por arrependimento. Aleluia, Senhor. O Senhor quer nos restaurar. Olha para nós, Senhor, como você olhou para Davi. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Arrependa do teu pecado. Volte para o Senhor completamente. Esse arrependimento não tem nada a ver com o teu temperamento. A alegria que Deus vai te fornecer não tem nada a ver se você é ou não feliz. Há uma restauração. E essa alegria vem do próprio Deus. É a alegria da salvação. É a alegria dos céus que precisa tomar novamente o nosso coração. É a alegria dos céus que precisa abranger a nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos neste Deus. Mas antes de recebermos a cura, a restauração, o Senhor nos quer que nós nos cheguemos nele com arrependimento, coração quebrantado e voltado para este Deus. Eu quero finalizar este culto orando por você. Pedir ao Senhor que te abençoe. Nós temos um tempo limitado, estamos finalizando. Nós temos um toque de recolher logo mais, é terminar e ir para casa. Nós vamos orar finalizando. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pelos louvores aqui cantados. Por aqueles, Deus, que estão nas suas casas agora. Pela equipe, Deus, de louvor, de comunicação, que tem feito com que esse culto chegasse até alguns lares, Deus. Que nós possamos, Deus, ter a sensibilidade de transmitir essa palavra ao mundo. A saber que o mundo precisa, Deus, de arrependimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Queremos, Deus, ouvir o som da alegria mais uma vez. Queremos, Deus, ouvir o som de algo novo mais uma vez em nossas vidas. Santo Deus de Israel, tudo que nós queremos é viver livre do pecado, longe do pecado, Senhor. Apaga todas as nossas transgressões. Cria em nós um coração puro. Não nos tira da tua presença, nem do teu Santo Espírito. Devolva-nos, ó Deus, a alegria da tua salvação. E nos ensina, Deus, a cada dia sermos obedientes à tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus venha com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle, em nome de Jesus.